Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Professor Celso falando aqui com vocês, sejam bem-vindos. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição, ficarei muito feliz com isso, né? Curta, compartilhe aí, deixe o seu comentário e vamos espalhar a palavra, tá bom? Esse vídeo é voltado para os alunos do nono ano, né, lá da Escola Luminova Interlagos, e a quem mais quer aprender um pouquinho aí sobre movimento de redemocratização do Brasil, né, fim da colonização na África e na Ásia, fim da União Soviética, coisas ali relacionadas ao período da chamada Guerra Fria, tá bom? Guerra Fria, período que vai de 1946 até 1989, mais ou menos, né, quando acaba a Segunda Guerra e tem ali a queda do Muro de Berlim e o colapso do sistema socialista, tá bom? Só para a gente poder entender aí qual período de tempo que a gente está trabalhando, tá? Quando a gente fala, no caso da ditadura civil-militar no Brasil, né, porque de uns tempos chamavam ditadura militar, algumas pessoas falam de regime militar e outros livros nos falam de ditadura civil-militar. Então vamos usar esse aspecto de ditadura civil-militar por questões bem simples. O nosso livro didático fala a respeito disso, perdão. E também é o termo mais utilizado porque houve sim um movimento de políticos civis, nesse caso, no andamento da ditadura, né, onde presidentes militares governavam o país, e nós tínhamos ali um congresso que era formado por civis, né? Então esses dois grupos se juntaram ali e começaram a organizar o governo, né, de 1964, né, com um golpe de Estado contra o então presidente na época, o João Goulart, e o final em 1985, quando nós temos aí a eleição para presidente, né? E serão eleitos Tancredo Neves e José Sarney, tá bom? Então vamos lá. Óbvio que numa ditadura, né? Quando há um governo ditatorial, surgirão movimentos e esses movimentos querem alguma mudança, né? A ideia do movimento social é que o cenário que se apresenta seja alterado justamente para que uma nova ordem seja restabelecida, uma ordem que seja mais democrática, que garanta mais a participação do povo. E era isso justamente que eles queriam. Então, nesse caso, os movimentos sociais, eles vão ajudar no combate ao regime militar da seguinte forma, né? Eles vão organizar passeatas, vão organizar greves, vão organizar comícios, e a maioria desses movimentos denuncia o quê? O autoritarismo e a violência da ditadura, tá? Também, nesse caso, né, mais para frente, mais para o período que vai para o fim da ditadura, eles vão pedir o direito também de eleger um presidente, né? Então, porque as eleições para presidente elas eram de forma indireta, então o povo queria eleger o seu presidente, tá? O combate à ditadura vinha por quê? Era um movimento autoritário, era um movimento violento e era um movimento que tirava os direitos básicos do cidadão, como, por exemplo, o direito ao voto, tá bom? E isso não é o professor Celso que está dizendo, tá? Isso é a história que nos mostra através de documentos que a gente lê, que a gente pesquisa, tá? E que você pode fazer isso também, né? O professor Celso pesquisa a respeito desses assuntos históricos justamente para poder trazer essa informação para vocês. E também combatia a desigualdade social, tá? Além da desigualdade social, uma economia muito frágil, tá? A moeda brasileira na época, né, o cruzeiro, vai mudar de nome, né, vai virar Cruzeiro Novo em 67, isso vai complicar um pouquinho a situação, né, porque o país com problemas econômicos, obviamente a população mais pobre, ela acaba sofrendo, então combatia também a desigualdade social e, querendo ou não, o movimento, né, o regime ditatorial, propriamente dito, ele estava chegando num estágio muito frágil já mostrava desgaste, já mostrava que não conseguiu fazer o que eles prometiam fazer, que era a famosa reconstrução do Brasil. Isso, infelizmente, não chegou a acontecer, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo assunto nosso, que está passando no banner aí também, ainda falando da redemocratização do Brasil. Chegamos, então, em 1984, né, o presidente, na época, o João Batista de Oliveira Figueiredo, né, o general de exército, ele já começou em 79 a lei da anistia, 79 a lei do pluripartidarismo, então começam a surgir partidos dos mais variados, né, nós vamos ter o PT, o PMDB, o PTB, o PDS, e por aí vai. Então,
no dia 25 de janeiro, em São Paulo, né, feriado na cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro, data da fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, por isso feriado na cidade de São Paulo, 200 mil pessoas vão se reunir na Praça da Sé. Tá? Essa reunião vai dar início ao movimento chamado Movimento Diretas Já, tá? Que era basicamente um movimento que era pautado numa emenda constitucional. Tá? A Constituição que estava em vigor era a Constituição de 1967, tá? E era uma Constituição que previa a eleição indireta para presidente da República. Tá? Quem elegeria o presidente era o chamado Colégio Eleitoral, que era o Congresso que fazia, que promovia essa eleição. Então, eram os deputados que votavam no presidente. Tá? E era isso que essa emenda Dante de Oliveira, né, do deputado Dante de Oliveira, perdão, essa emenda ela previa o fim da eleição indireta para presidente e o início do sufrágio de forma direta, ou seja, com o povo participando disso, tá? Então, esse movimento nacional pró-diretas marcava essa manifestação. Nós vamos ter, né? Então, em janeiro, 200 mil pessoas lá na Praça da Sé, no movimento importantíssimo, né? Teve a participação do Lula, do deputado já falecido Ulisses Guimarães, do Brizola, também falecido, do Franco Montoro, também falecido. Tá? Então, eram políticos naquela época que estavam querendo a redemocratização do país, e a partir daí, então, começa esse movimento. Então, vai ter no Macapá, vai ter movimento no Rio de Janeiro, vai ter movimento em Belém, ou seja, o Brasil inteiro começa a pedir o direito de poder votar para presidente, tá? A emenda Dante de Oliveira, ela não é aprovada, infelizmente, tá? E aí nós teremos em 1984 eleições indiretas para presidente, tá? E aí em 1985, perdão, 1984 vai ter eleição para presidente, e aí em 1985 serão eleitos pelo Colégio Eleitoral Tancredo Neves, do PMDB, e José Sarney, que tinha acabado de sair do PDS e tinha entrado no PMDB, tá? Só para continuar um pouquinho a história para vocês entenderem. Infelizmente, Tancredo Neves, ele falece antes de assumir a presidência, então ele vai falecer em 21 de abril, se não me falha a memória, de 1985, tá? Inclusive, era feriado na data, né? Data feriado Tiradentes, e por conta disso vai assumir o seu vice-presidente, José Sarney, e aí começa o processo de país democrático, tá? Onde o povo agora participa. Em 1982, já era aberta a eleição para governador, tá? Então, muitos governadores serão eleitos, governadores da oposição, principalmente do PMDB, e por aí vai, tá bom? Então, pensa assim, né? O movimento que vai garantir tudo isso, né? Pelo menos aquela ideia, né? Vai ser um movimento conhecido como o movimento das diretas já, tá bom? Continuando o nosso assunto, nós temos também agora falando sobre descolonização afro-asiática. Eu tenho aqui as anotações que eu fiz para vocês, dando meu resuminho, tá? Então vamos lá. Primeiro tema nosso, deixa eu só achar aqui, fala sobre o pan-africanismo, tá? Pan significa todo, tá? Pan é uma palavra, se não me engano, grega, que significa todo. Então, panorama, visão do todo. Pan-americano, toda a América. Pan-africanismo, toda a África, tá? Então, esse movimento mostra o quê? Né? O movimento do pan-africanismo ele vai ter uma importância porque eles querem mostrar para as elites coloniais, tá? Ou seja, aqueles que colonizaram o continente africano, principalmente a partir daquilo que a gente chama de neocolonialismo e imperialismo, né? Ou seja, nações europeias começam a explorar o continente africano em busca de recursos, mão de obra barata e mercado consumidor e tentam impor a cultura europeia, a língua europeia. Isso é um sinal muito claro hoje nos países africanos, entendeu? Ainda que existam línguas nativas, as línguas que eram oficiais na época da colonização eram a língua do colono. Então, por exemplo, lá em Camarões se falava alemão até o fim da Primeira Guerra, com o fim da Primeira Guerra agora fala-se francês, e por aí vai, tá bom? Então, o conceito, ele tenta criar o quê? Tenta criar para as elites coloniais que elas tenham uma consciência do papel socioeconômico da África, tá? Além de mostrar, obviamente, para europeus e estadunidenses, né? Porque os Estados Unidos já era uma potência nesse período da Guerra Fria,
a importância, o significado de ser um cidadão do continente africano. O nosso maior problema aqui é que quando a gente fala em África, a gente só pensa que a África é uma coisa só. Não, gente. A África, se não me engano, são 54 ou 55 países. É muita coisa, tá? É muita cultura, é muita gente. Tem religiões diversas, línguas diversas, culturas diversas, tá? Só que isso o europeu não se ligou muito. O europeu não prestou muita atenção nesse sentido. Ele simplesmente entrou, impôs a vontade dele, impôs o governo dele, e assim foi, tá? Então, existem ainda muitos resquícios disso. Por exemplo, países muito pobres, como o Burundi, Rodésia, Serra Leoa e por aí vai. Tá? Então, existem muitos países pobres que o fato de terem europeus colonizando lá, isso não significou a melhoria do país. Muito pelo contrário, isso mostrou muito mais um atraso para o povo nativo do que necessariamente um progresso para a vida deles, tá bom? Então, o movimento do panafricanismo, ele tinha esse detalhe, né? O mostrar para as elites europeias que tomavam conta e para o pessoal estadunidense, que já era uma potência naquela época, que, querendo ou não, né? Havia esse problema com relação à questão socioeconômica, tá? Outra coisa também que eu marquei aqui, deixa eu só pegar aqui a anotação. Vamos lá. Quais problemas o povo, né, das regiões da África, eles vão encontrar diante dessa forma, né, dos europeus colonizarem os seus territórios, né? Nesse caso, o imperialismo. O que é o imperialismo? É quando um país, nesse caso, né, no contexto do país europeu, ele impõe a sua vontade de forma a não permitir que haja nenhum tipo de manifestação contrária, tá? A palavra imperador, ela é do latim imperator, que significa aquele que manda, tá bom? Então, a ideia de imperialismo vem isso, né? Eu mando numa extensão de terra muito grande, eu imponho a minha vontade, eu imponho as minhas leis, eu imponho a minha cultura e ninguém pode reclamar disso, tá? Então, vamos lá. Quais problemas surgiram? Problema de intensa exploração dos recursos naturais, construção de fronteira artificial, que colocou etnia diferente, rivais delas mesmas no mesmo território. Por quê? Vamos lá, vamos entender isso no passado. 1884, o chanceler alemão, o Otto von Bismarck, ele vai criar a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. O que ele vai fazer? Ele vai chamar as potências europeias dessa reunião, né? Vale lembrar que a Alemanha, ela tinha 15 anos de país unificado e estava marcante ali no cenário imperialista porque ela já se mostrava uma potência, né? Um concorrente muito forte, inclusive, da Inglaterra. Tanto é que na Primeira Guerra eles serão inimigos, né? Inglaterra e França serão inimigos da Alemanha. Então, o que o Otto von Bismarck fez? Ele pegou um mapa do continente africano, tá? Isso só para vocês entenderem, tá? Ele pegou um mapa do continente africano, pegou uma régua, pegou um lápis e começou a marcar. Esse território é meu, esse território é seu, Inglaterra, esse território é seu, França, esse território é seu, Itália, e por aí vai. E ele só passou o traço e não prestou atenção em absolutamente nada que havia de diferente naquela região, tá? Línguas diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, tá? Ele não prestou atenção em nada disso, ele só passou a régua e meteu o lápis ali, já era, falou, ó, é assim, pronto, acabou. E um detalhe, nenhum africano foi convidado nessa divisão, tá bom? Só a Etiópia e a Libéria ficaram de fora porque já eram países independentes, tá? A Etiópia, independente já há um bom tempo, né? E já era um país considerado soberano pelos europeus, mas depois a Itália vai meter o pé na porta, ela vai tomar conta da Etiópia. E Libéria. A Libéria foi um país que foi fundado por ex-escravizados dos Estados Unidos, que saíram dos Estados Unidos e foram para o continente africano e fundaram um país chamado Libéria, tá bom? Justamente Libéria em relação à palavra liberdade, tá? E isso aí causou muito problema, porque essa divisão fez com que os europeus entrassem no continente africano, nos territórios que tinham sido separados para eles, explorassem toda a riqueza natural que tivesse naquele local e simplesmente assim não estavam nem aí com a população. Um exemplo mesmo foi o rei Leopoldo II da Bélgica, que ele tinha um terreno que era dele ali só, que era o Congo belga, tá? Em 1876, ele vai criar uma espécie de sociedade geográfica, uma sociedade de estudos geográficos do Alto Congo, né? Que é assim que era o nome, né? Instituto de Pesquisa do Alto Congo, acho que esse era o nome correto. Se eu estiver errando o nome, depois eu me lembro. Mas, enfim, era uma organização com o fim de mostrar para o rei Leopoldo II da Bélgica que aquele... Só um minutinho. Desculpa, acabei tossindo.
que aquele terreno todo ali tinha coisa muito boa para o rei Leopoldo II, adivinha? Ouro, tá? Então, toda a riqueza que havia naquele território foi para as mãos da monarquia belga, tá? Eles não estavam realmente de verdade, tá, gente? Eu não tô falando isso porque, o pessoal é malvado, os outros são bonzinhos. Não, eles não estavam nem aí mesmo. Eles simplesmente exploravam recursos porque era importante para o governo deles. E, de novo, se você pensar no retrato daquele momento, tá? Final do século XIX, segunda Revolução Industrial, início do século XX, luta entre potências europeias para conseguir a hegemonia na questão industrial, na questão econômica, eles iam sim impor a influência deles nos locais, fazer o que bem entendesse. Para o europeu, aquilo estava certo, tá bom? Para o europeu, aquilo estava certo. Obviamente que não vai estar certo para o cidadão ali da região da África, que teve essa terra invadida, que teve a sua terra usurpada, que sofreu todas as mazelas, e hoje essas mazelas elas se mostram como reais, a gente percebe isso realmente, tá bom? Tranquilo nessa parte? Tá? Voltando agora para o continente, deixa eu só ver aqui se essa explicação já está correta. Tá. Voltando para a América, Latina, nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos na América Latina a Revolução Mexicana, tá? E a Revolução Mexicana, ela vai, nesse caso, falar muito da questão agrária, porque havia no México, tá? Na época da sua independência, tá? Se eu não me engano foi 1821, se eu não me engano, que o México se torna independente, a questão do latifúndio, tá? Foram elites locais que conseguiram independência e essas elites locais eram donas de muitas terras, então a concentração de terra na mão de latifundiário era a causa da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana ela vai acontecer em qual contexto? No contexto de que há uma exploração da terra por latifundiários e não há a possibilidade da população, principalmente de origem indígena, o acesso a essa terra para poder trabalhar, para poder viver a sua vida, para poder ganhar o seu dinheiro, tá? Então, ela vai, a Revolução Mexicana, ela vai ter um caráter de reforma agrária, né? A bandeira da reforma agrária vai ser levantada. E o que é reforma agrária? A grande propriedade, ela tem um problema, tá? Do ponto de vista de quem fala sobre a reforma agrária. Do ponto de vista de quem pede uma reforma agrária, a grande propriedade, o latifúndio, ele não produz nada que garanta a participação do povo, tá? Tanto na sobrevivência quanto na economia. Então, o grande proprietário, ele ganha dinheiro na terra somente para si e não permite que outros participem dessa riqueza, tá? Então, a reforma agrária, ela visa o quê? Que essa terra, que ela é, em grande parte, improdutiva, tá? Porque são pequenos pedaços que são utilizados para a produção, o resto é terreno que não tem nada plantado, seja dividido entre a população que deseja trabalhar e essa população vai, produz alimentos e aí a vida segue tranquilamente, tá? E por que a questão de alimentos e reforma agrária é muito importante? Isso eu já falei para os meus alunos certa vez, mas não custa nada a gente lembrar. E não é papo de professor de história, não, tá? Isso é a pura verdade. Não adianta você ter computador bom, não adianta você ter telefone caro, não adianta você ter carro do ano, não adianta você viajar de férias todo ano para Disneylândia se você não tem o que comer. Se você não comer, você morre, tá? Então, o alimento ele é fundamental nesse processo, tá? A gente precisa se alimentar, porque bem alimentado a gente tem condição de trabalhar, trabalhando a gente gera riqueza. E muitos países com concentração de terra, com latifúndio, a produção de alimentos ela é muito restrita e ela não vai para todo mundo. Por isso que os alimentos acabam sendo mais caros e por serem mais caros, a população pobre acaba não tendo acesso a essa alimentação de qualidade, tá? Então, por isso que a reforma agrária ela entra nesse cenário como sendo importante. Tudo bem? Deixa eu ver se eu já falei aqui. Falamos da Revolução Mexicana, falamos dos problemas africanos. Vamos, então, voltar um pouquinho agora para o Brasil, quando a gente vai falar da Constituição de 1988, tá? Então vamos entender o cenário e o contexto, tá? 1987, governo democrático, a Constituição de 1967, ela não serve mais, porque ela é uma Constituição da ditadura, e aí,
em 1987, vai ser aberta uma Assembleia Constituinte para criar a nova Constituição do país, que vai ser conhecida como Constituição Cidadã, tá bom? E ela vai tentar abranger toda a sociedade, justamente porque ela é uma Constituição de cunho democrático, tá bom? E quando a gente fala em democracia, não é só para os que têm dinheiro, não é só para os poderosos, é para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem, tá? Para a população mais pobre, que infelizmente, dependendo do cenário que o país se encontra, essa população vai depender de leis que auxiliem, do contrário, o negócio não vai para frente, tá? O artigo 231 da nossa Constituição, ele vai dizer o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, você vê, a nossa Constituição, ela garante ao povo indígena o direito à sua organização social, o direito aos seus costumes, às suas línguas, às crenças, às tradições e, principalmente, o direito às terras que foram demarcadas pela União. Recentemente, nós tivemos um problema com relação ao marco temporal para a demarcação de terras, tá? Porque a briga era o seguinte, né? Se não houvesse um marco temporal, muita terra de indígena que acabou sendo invadida por poceiros, né, pelo homem branco para exploração de minério, essa terra acabou sendo perdida pelo indígena, tá? Então houve uma vitória e as terras indígenas são o que são desde a Constituição de 1988, tá? Então, a ideia desse artigo 231, ele mostra qual a importância a ideia desse artigo 231, que durante muito tempo, a questão indígena, ela era pauta, mas ela não era, obviamente, colocada em primeiro plano. Havia a ideia de se entender a questão indígena, mas a política, infelizmente, ela caminhava a passos lentos nesse sentido, tá? Então, ao longo do século XX, o século XX começa em 1901 e acaba no ano 2000, foram algumas coisas que aconteceram, como, por exemplo, a criação do Serviço de Proteção aos Índios, né, o SPI, que foi extinto em um contexto de denúncia e corrupção, tá? E principalmente em promoção de genocídios. Então percebam, né? O Serviço de Proteção ao Índio mais matava indígena do que necessariamente protegia. Então houve essas denúncias de corrupção e o órgão foi extinto. E aí nós vamos ter a criação da Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI, que existe até hoje. Porém, tá, esse artigo da Constituição, ele garante o direito constitucional de proteção e preservação de terras, povos e culturas indígenas. E não pode haver nenhuma lei, não pode ser feita nenhuma lei em nenhuma unidade da federação onde haja população indígena que esteja acima da Constituição. Então, por exemplo, se a Constituição permite, desde 1988, que um povoamento indígena tenha, sei lá, um espaço de 10 mil hectares de terra, nenhum homem branco pode ir lá invadir essa terra, tomar posse, e o governo do estado reconhecer como posse do homem branco. Isso não pode acontecer porque a Constituição não permite, a obrigação da Constituição proteger a terra indígena, tá? E a gente sabe que, infelizmente, os indígenas, ao longo do tempo, têm sido ali deixados de lado nesse processo. A gente tem notícias de anos anteriores que, infelizmente, isso foi uma verdade, de grupos indígenas Yanomami, infelizmente, estavam lá, por incrível que pareça, morrendo de fome, tá? Porque as terras onde estavam não dava para plantar nem para sobreviver, tá? Então tem esse problema aí que é bom que vocês entendam, tá? Continuando no nosso tema, nós vamos agora lá para a Europa e a gente vai falar da União Soviética, tá? União Soviética, país que surgiu em 1922, após a Guerra Civil, e ele vai chegar ao seu fim em 1991, com a criação da Comunidade de Estados Independentes, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai poder falar sobre isso, né? A União Soviética,
ela era a união de muitos países, tá? Por exemplo, Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, Belarus, Geórgia, isso só, no caso, só do lado da Europa, tá? Do lado da Ásia, a gente vai ter Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e outros estão que eu não me lembro agora, tá? E aí é o seguinte, quando, ao fim da União Soviética, muitos dos países do leste europeu, eles não vão aderir, né? Nem todos os países do leste europeu aderiram ao sistema capitalista por meio de revoluções, tá? Alguns foram anexados pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, nós tivemos um acordo entre os países na Segunda Guerra Mundial, entre os aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, que no contexto ali da Segunda Guerra, alguns países seriam anexados de forma obrigatória à União Soviética, como, por exemplo, Letônia, Estônia e Lituânia, tá? Então, com a crise e as reformas da década de 90, ou seja, com a crise do socialismo e o fim, por exemplo, da Alemanha, das Alemanhas divididas, né, que depois Alemanha Ocidental, país capitalista, Alemanha Oriental, país socialista, né, com a união da Alemanha, ao contrário dessa união, nós teremos movimentos separatistas, tá? E esses movimentos separatistas aceleram o fim da União Soviética. Por exemplo, né, quando o Mikhail Gorbachev, então presidente da União Soviética, em 1991, ele cria a Comunidade de Estados Independentes, ou seja, eles são independentes, mas são uma comunidade de países, muitos já se separam, como, por exemplo, Letônia, Estônia e Lituânia, são os primeiros a ir embora, porque eles não se identificavam em nada com as características de ser ali soviético, tá? Então, nos anos seguintes, né, 1990, 91, 92, o que a gente vai ter? Inserção desses países no mundo capitalista, uma dificuldade, né, da inserção desses países no mundo capitalista, e ao mesmo tempo tensões em alguns lugares, como por exemplo a Iugoslávia, tá? Exemplo da Iugoslávia. Em 1945, quando acaba a guerra, o Josip Tito, né, o marechal que conduziu a Iugoslávia a vitória sobre os nazistas, ele não precisou do Exército Vermelho para isso, ele conseguiu sozinho. Então, a Iugoslávia, que existia desde 1918, desde o fim da Primeira Guerra, ela vai permanecer até 1992, tá? Quando, após a morte do Marechal Tito, a Bósnia vai ser o primeiro país a querer independência, tá? A Sérvia não aceita, entra em guerra, então vai ter uma guerra entre Bósnia e Sérvia, se eu não me engano. E aí alguns outros países vão também tentar se separar, vai ser Bósnia, Croácia, aí depois vão surgir os países, né? Vai ser Bósnia, Kosovo, Croácia, Macedônia, então todos esses países vão se juntar, vão se separar. E por que esse conflito? Porque a Iugoslávia, né, a terra dos eslavos, apesar de todos serem eslavos, havia questões étnicas que os separavam e questões religiosas também que os separavam, tá? Então, a desintegração da União Soviética, ela vai ocorrer nesse contexto, tá? Crise do socialismo, unificação da Alemanha, fim da União Soviética com a criação da Comunidade de Estados Independentes, tensões relacionadas à dificuldade da inserção de países antissocialistas no mercado capitalista, e além, obviamente, de tensões na Iugoslávia por questões étnicas e envolvimentos em guerras civis, tudo bem? Então tem essa parte aí que é interessante vocês entenderem também, tá? Falando, por último e não menos importante, nós vamos falar do que aconteceu lá no Egito, na chamada Primavera Árabe, tá? Então, o que foi a Primavera Árabe, né? Primavera Árabe, ela diz respeito ao quê? A revoltas, tá? Que vão eclodir em países como Egito, Tunísia, Síria e alguns outros, eles estão querendo o quê? Né? Os jovens desses países, eles vão liderar esse movimento porque havia uma seguinte questão. Esses países também eram, de certa forma, ditaduras, tá? E havia desemprego, falta de expectativa, corrupção, tá? Então, esses jovens, eles se juntam para querer o quê? O fim desses governos ditatoriais, tá? E, obviamente, que esses países se tornassem mais democráticos, que garantiria pelo menos a liberdade individual, a participação política e a decisão de decidir os rumos, a
a oportunidade de decidir o rumo desses países, né? O que vai acontecer com o país. E, querendo ou não, democracia é isso, tá? É o povo decidindo o que vai acontecer com o seu país. Não apenas um ditador que diz o que vai ser, ele vai privilegiar um povo em detrimento do outro, que é o que acaba acontecendo em ditaduras, tá? E, obviamente, melhores condições de vida e de trabalho, tá bom? Então, se a gente pensar nesse contexto da Primavera Árabe, é justamente o que vai acontecer, né, em 2010, na Primavera Árabe, é justamente o que vai acontecer no Brasil na década de 60, finalzinho da década de 60, que é justamente o quê? O movimento dos 100 mil, a luta armada, são movimentos que querem acabar com o regime ditatorial e querem, obviamente, um país mais democrático, tá? Não é porque, e aí tem um detalhe, tá? Não é porque a luta é armada que ele quer impor uma outra ditadura, não é isso. Isso pode acontecer? Pode, tá? Mas no contexto tanto brasileiro como no contexto africano, tá? Se a gente separar principalmente a época, a ideia é a mesma, é a luta pelo fim de uma ditadura e o início de um regime democrático, de um país democrático que possa o quê? Garantir saúde, educação e segurança, tá? Liberdade individual, liberdade de voto, liberdade de tomar as suas decisões com relação ao seu país, tá bom? Eu acho que por enquanto é só, tá? A gente fizemos aí essa revisãozinha básica, muito boa. Eu agradeço demais a sua atenção, tá? Pessoal do nono, assistam esse vídeo várias vezes, leiam um livro, façam as atividades. Pessoal que não é do nono, tá? Mas que resolveu assistir, muito obrigado aí pelo seu precioso tempo sendo utilizado para aprender um pouco mais. Se você tiver algum comentário para fazer, fique à vontade ali na seção de comentários, obviamente com todo respeito, porque é com respeito que a democracia acontece. Agradeço a sua inscrição, tá? Agradeço o seu like, agradeço o seu compartilhamento, tá? E vamos aí espalhar a palavra. No mais é isso, desejo a todos uma ótima vida e vamos lá. Tudo de bom para vocês, aquele abraço, com licença.